Shalom, shalom! Olá, meus irmãos, eu sou o capelão Alexandre Costa e antes de darmos início à nossa reflexão, eu quero te convidar a inscrever-se no nosso canal no YouTube, A Palavra de Deus Cura 3395, a curtir, a compartilhar e também a ativar o sininho das notificações. E a bênção de Deus para o seu dia de hoje está no livro de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, diz assim o texto: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. O livro de Eclesiastes nos apresenta uma das maiores verdades para a nossa vida. Tudo acontece dentro do tempo estabelecido por Deus. Muitas das nossas dores, muitas das nossas aflições, decepções, surgem quando tentamos antecipar aquilo que Deus ainda não liberou, ou quando insistimos em permanecer ciclos que Ele já encerrou. A pergunta que eu faço aqui é: temos entendido o tempo de Deus para a nossa vida? Salomão, meus irmãos, ele nos ensina que existe um tempo para nascer, um tempo para crescer, um tempo para plantar, um tempo para colher, o tempo de chorar e o tempo de sorrir, o tempo de lutar e o tempo de descansar. E que o Senhor, nosso Deus, Ele é o dono do relógio da história e da nossa vida. Quando aprendemos a conhecer e a reconhecer e a respeitar o tempo de Deus, evitamos muitos sofrimentos desnecessários. Uma ilustração breve e simples, ela nos ajuda a compreender essa verdade. Ao observarmos um relógio, observamos que ele possui 3 ponteiros. No entanto, cada qual tem a sua função, cada um a sua velocidade e o seu momento de avançar. Nenhum deles, meus irmãos, tenta ultrapassar o outro. Todos trabalham em harmonia para cumprir o propósito maior. E assim também deve ser a nossa caminhada. Tudo dentro de um tempo, cumprindo cada detalhe em nossa vida. E desse nossa reflexão, vamos apresentar 3 lições preciosas para a nossa vida. A primeira lição é que reconheça bem o tempo em que você está vivendo. Muitas pessoas sofrem porque não entendem a estação em que estão atravessando. Há momentos em que Deus nos chama para plantar e outros para colher. Há tempos de aprendizado e tempos de liderança, ou seja, de pôr em prática o que temos aprendido. Nós vamos aprender com a Bíblia que Moisés ele passou 40 anos no palácio, 40 anos no deserto e 40 anos conduzindo Israel. Cada fase tinha um propósito na vida dele. Quem não entende seu tempo tenta colher antes de plantar ou deseja governar antes de aprender a obedecer. A pergunta que nos fazemos é: temos reconhecido o tempo em que temos vivido? Ou o qual em que estamos passando? Jesus ele declara em João capítulo 7, verso 6, meu tempo ainda não chegou. Se o próprio Cristo respeitou o calendário do Pai, quanto mais nós devemos aprender a discernir o nosso tempo. Ao fazer a aplicação desta reflexão, eu gostaria de te convidar a perguntar ao Senhor. Perguntarmos diariamente ao Senhor nosso Deus: Deus, o que o Senhor deseja realizar nesta fase da nossa vida? E a segunda lição que eu apresento é que reconheça que existem pessoas que chegaram antes de você. Muitas pessoas desejam ser honradas, muitas pessoas desejam ser lembradas, porém não semearam nada, não plantaram nada ou ainda estão no tempo da semeadura. O relógio, além de nos mostrar o tempo, ele nos ensina uma grande verdade. Nenhum ponteiro tenta ocupar o lugar do outro. Ao ouvirmos essa reflexão, temos que nos questionar: tenho ocupado o meu lugar no meu tempo ou ando avançando o relógio da minha estação? Quando observamos o relógio, quando um ponteiro passa por cima do outro, é porque está sendo manipulado. Vivemos dias em que muitos desejam posições sem o cumprimento dos seus processos, almejam honra sem serviço e autoridade sem experiência. A Bíblia nos ensina a honrar aqueles que vieram antes de nós. Davi
Davi, ele teve a oportunidade de tomar o trono pela força, mas ele preferiu esperar o tempo de Deus e respeitar Saul como ungido do Senhor. Quem aprende a honrar sua liderança, quem aprende a honrar seus pais, seus mestres e aqueles que abriram caminho antes dele, demonstra plena maturidade espiritual. Eu preciso te convidar a demonstrar respeito a quem chegou antes de você, a aprender com quem possui mais experiência. Tiago capítulo 4, verso 10 diz: humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. O nosso Deus, ele exalta a todos aqueles que sabem esperar pelo seu tempo. E a terceira lição que vamos apresentar é: respeite o tempo de Deus e não seja manipulado. Uma das maiores armadilhas da vida é permitir que pessoas acelerem ou atrasem aquilo que Deus já determinou. Abraão sofreu consequências porque tentou antecipar a promessa através de Agar. Saul perdeu o reino porque não conseguiu esperar Samuel chegar. O inimigo das nossas almas, ele trabalha constantemente para nos tirar do tempo de Deus. Não permita isso, meu irmão. Por isso devemos aprender uma importante lição. Sejamos como um relógio. Ainda que nele haja 3 tipos de ponteiros, nenhum deles ultrapassa o outro. Reconheça o seu tempo, respeite e honre quem chegou antes de você. Saiba caminhar, mas caminhar no tempo certo, na direção correta, e permita ser bem instruído e discipulado e nunca ser manipulado. Quem conhece o propósito de Deus não se move pela pressão das pessoas, mas pela direção do Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo de Deus sempre venha direcionar, orientar e, principalmente, venhamos a ouvir a voz do Espírito de Deus. Nem toda porta aberta veio de Deus. Nem todo atraso significa derrota. Às vezes Deus está apenas ajustando o relógio da nossa vida para o momento certo da nossa vitória. O tempo, ele pertence ao Senhor nosso Deus. Quando tentamos correr na frente de Deus, nos cansamos. Quando ficamos para trás por medo, perdemos oportunidades. Mas quando caminhamos no ritmo do Senhor, encontramos paz, direção e cumprimos o nosso propósito. Meus amados, conheça o seu tempo. Reconheça quem veio antes de você. Respeite sempre o relógio de Deus, porque aquilo que Deus prometeu acontecerá sim, e no tempo certo. Abacuque, capítulo 2, verso 3, diz que: porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Amém? Guarda essa palavra no seu coração, e que ao guardar essa palavra, vivamos uma vida extraordinária com Deus. Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz. E, meus amados, eu gostaria de pedir aos irmãos que continuassem intercedendo pela nossa vida, pelo nosso ministério e pela missão que estamos em breve a cumprir. Amém? Que Deus abençoe a todos. Shalom, shalom, graça e paz.